Pessoal, só um recadinho antes da gente começar. Talvez vocês vão ouvir um cachorrinho latindo durante o vídeo. Pois é, pessoal, ele começou a latir exatamente no momento em que eu comecei a gravar e ele parou de latir exatamente no momento em que eu parei de gravar. Eu pensei que eu ia conseguir tirar então os latidos dele aqui do áudio do vídeo, mas não foi possível. Mas eu acredito que isso não vai prejudicar o intuito do vídeo, que é falar sobre o autismo com vocês, com os pais e com as mães, e que esse vídeo possa abraçar então todo mundo. Um fraterno abraço a todos e bom vídeo. Hoje é domingo, dia 3 de abril, e ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu estou muito feliz de poder falar aqui com você que é pai, com você que é mãe, com você que tem algum ente querido reencarnado aí na sua família com autismo. Hoje chegou esse dia porque acho que desde quando eu montei aqui o canal, abri o canal, tem muitas pessoas que me pedem para gravar um vídeo sobre o autismo e então a inspiração vem. Quando a inspiração vem, é um sinal do plano espiritual, então é a hora da gente tocar em determinado assunto e hoje nós vamos falar então sobre o autismo. Eu vou mostrar para vocês os 3 aspectos espirituais do autismo, por que pessoas reencarnam então com o autismo. Nós vamos ver que pode ser uma prova, esse espírito está passando por essa prova do autismo, para que ele vença essa prova, ele possa evoluir espiritualmente, também uma forma de reeducação do espírito. Pode ser uma expiação de erros passados, e aqui a gente precisa ter muito cuidado e entender muito bem. Às vezes eu estou aqui pelo YouTube e eu vou assistindo alguns vídeos sobre autismo na visão espírita, e aí a pessoa que está divulgando fala isso. Muitas pessoas que reencarnam com autismo, elas estão pagando por erros de reencarnações passadas. Aí vem aquele tanto de gente nos comentários falando que isso é um absurdo, como pode falar que o autista errou no passado? Gente, todos nós erramos no nosso passado, todos os habitantes desse planeta. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. Isso já é um indício de que nós falhamos muito e ainda falhamos. Então, quando a gente tem que expiar um erro do passado, a gente vai passar por algumas provações quando nós estamos reencarnados. O autismo é uma delas, né? Uma dessas provações. Então não tem problema nenhum quando a gente diz que alguns autistas eles estão expiando erros do passado, porque todos nós expiamos, todos nós mesmos. E também eu vou explicar aqui para vocês a questão da missão, quando o autismo, ele na verdade ele é uma missão desse espírito reencarnado. Geralmente são espíritos muito mais evoluídos que nós, espíritos inclusive que vieram de um planeta mais evoluído que a Terra, estão aqui para auxiliar a humanidade nesse período de final de transição planetária. Então, mais ou menos ali, principalmente, melhor dizendo, nessa primeira encarnação desse espírito mais evoluído aqui no planeta, geralmente ele apresenta o autismo. Eu vou explicar para vocês por quê. E quero falar também com você, pai, você, mãe, que muitas vezes o autismo do seu filho ou da sua filha é uma prova ou uma expiação para você também. E vamos falar em relação à doutrina espírita, como que tem que ser a atuação do pai, a atuação da mãe e a atuação dos professores frente a esse irmãozinho ou essa irmãzinha que reencarnou aqui no nosso planeta com o autismo. Enfim, um vídeo pensado e planejado com muito zelo e com muito amor para que você, pai, você, mãe, possam entender que o seu filho, o seu amado filho, a sua filha amada autista são espíritos destinados ao progresso, à evolução e à felicidade, mas que ora estão reencarnados em um corpo com essa condição, a condição do autismo. Por ser necessário ao seu filho ou sua filha essa condição do autismo hoje, para que ele possa evoluir espiritualmente. Lembrando que antes de reencarnar, nós fazemos então um planejamento e tudo que nós vamos passar aqui reencarnados, então é planejado pensando na nossa evolução espiritual, na nossa necessidade de evolução. Então nós vamos entender
tudo aqui agora nesse vídeo que eu estou muito feliz mesmo em trazer para vocês. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, então o autismo, o transtorno do espectro do autismo, é uma condição de saúde, né, que caracteriza um déficit de comunicação social nesses nossos irmãos que reencarnam, então, com esse transtorno. Uma dificuldade muito grande, né, em relação à socialização, seja no aspecto verbal ou no aspecto não verbal e também na questão do comportamento. Mas por que essa palavra espectro? É porque há vários subtipos do transtorno e cada um vai demandar um tipo de suporte, né? Suporte específico ali. Há espíritos que reencarnam com transtorno também associado a outras condições, nós sabemos disso, como deficiência intelectual ou epilepsia, mas isso em apenas alguns casos, né? E há aqueles que reencarnam autistas, mas apresentam somente a dificuldade mesmo de socialização. E há aqueles espíritos ainda que reencarnam com autismo e são pessoas completamente independentes, com vida comum, sendo que algumas nem sabem que são autistas, pois nunca tiveram, então, esse diagnóstico. Toda essa diferença, ela está relacionada com a necessidade de evolução do espírito, tá? Quando é uma necessidade um pouco maior, o autismo ele vai se apresentar, então, para esse espírito reencarnado, trazendo, né, algumas dificuldades a mais para ele, mas quando esse resgate, essa evolução não demanda tanto esforço assim em relação ao autismo, então o transtorno vai se apresentar de uma maneira que não vai trazer tantas consequências assim para esses nossos irmãos. Do ponto de vista material, pessoal, do ponto de vista do corpo físico, a ciência já determinou que fatores genéticos são preponderantes no surgimento do autismo. E esses fatores, existe um estudo, pessoal, de 2019, eu só não vou lembrar aqui para falar para vocês de onde é esse estudo. Mas esse estudo diz que entre 97% e 99% dos casos de autismo, ele está relacionado sim com fatores genéticos, sendo que mais ou menos 81% com fatores hereditários. Mas do ponto de vista espiritual, o autismo apresenta sempre 3 fatores. O autismo como uma expiação de erros de reencarnações passadas, o autismo como uma prova em que o espírito deve passar para a sua evolução espiritual quando reencarnado, e o autismo como missão, geralmente presente em espíritos que vieram de outros orbes, de outros planetas, de planetas superiores à Terra. Mas esses irmãos que têm o autismo como missão, esses irmãos que vêm de planetas superiores à Terra, mais para frente no vídeo eu vou explicar certinho essa questão para vocês. Mas só para que a gente possa entender agora e o entendimento ao decorrer do vídeo seja completo, né, para que esse entendimento flua. Então esses irmãos precisam reencarnar em um corpo muito denso, que é esse corpo que nós apresentamos aqui no planeta Terra. E eles não estão, digamos assim, acostumados então com esse corpo tão denso, tão grosseiro. Então eles podem apresentar o autismo e eu vou explicar para vocês por quê. Mas então nós vamos entender cada um desses fatores, porque a intenção do vídeo do canal é explicar os fatos pelo ponto de vista espiritual. Eu tenho certeza que você vai entender tudo aqui, você vai gostar bastante então desse conteúdo, desse vídeo aqui hoje. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. Já tem vídeo bem bacana lá, viu, pessoal? Então vai lá, se inscreva lá também. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Bom, então o que nós precisamos entender aqui, eu já mencionei na abertura do vídeo, o irmão autista, ele é um filho de Deus como todos os outros que estão reencarnados aqui no nosso planeta. Enquanto nós dizemos que ele apresenta o autismo devido a dívidas do passado, essas dívidas, pessoal, são de todos nós.
todos somos devedores, todos nós sem exceção, e cada um reencarna em uma condição que melhor irá fazer com que ele pague essas dívidas e evolua espiritualmente. Isso acontece com todo mundo, não é só com os nossos irmãos que apresentam o autismo. Então, o irmão que reencarna autista, ele reencarnou com esse transtorno porque nesse momento, nessa reencarnação, esse transtorno é a melhor forma para que ele evolua. Mesmo que seja difícil para a gente entender e aceitar isso agora, isso acontece porque nós estamos influenciados pela matéria. Mas essa condição é a melhor para que esse irmão, essa irmã, evolua espiritualmente nessa reencarnação. Seu filho, sua filha que apresenta o autismo, ele é um espírito pleno, porém reencarnado no momento em um corpo material com algumas mudanças genéticas que causam o autismo. Mas a ciência diz que o autismo é uma condição incurável para toda a vida, mas o espiritismo ele nos ensina a ver todas as questões um pouco mais além, pois esse transtorno ele é incurável para o corpo físico do seu filho ou da sua filha. Não é incurável para o seu filho ou a sua filha, porque nós somos espíritos imortais, nós não somos matéria, não somos esse corpo físico aqui. Então o autismo não é para a vida inteira, pois nossa vida ela é eterna, nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e lá no plano espiritual ninguém tem autismo. E mesmo na próxima reencarnação, o autista de hoje não irá reencarnar mais com essa condição, nós sabemos disso. Ele irá vivenciar outras experiências, assim como todos nós iremos vivenciar outras experiências nas nossas reencarnações. Então eu vou falar aqui para vocês primeiro sobre o autismo como uma prova e expiação, já que ambas as situações estão interligadas, tá? Geralmente esses irmãos autistas, eles trazem um sentimento de culpa em seu subconsciente devido a más ações em reencarnações passadas. Como eu disse, todos nós já cometemos e ainda cometemos as más ações. Somos espíritos em um planeta de provas e expiações, né? Então, são em geral espíritos extremamente inteligentes, com muita frequência, com inteligência mais desenvolvida até que as outras pessoas. Inteligência que não é capaz de lhes proporcionar as condições de realizarem uma comunicação efetiva com outras pessoas. Em alguns casos, esses irmãos, por exemplo, cometeram suicídio em reencarnação passada, algo que todos nós, acredito que sem exceção, já cometeu em alguma reencarnação pretérita. Mas então esse ato pode ter lesionado o perispírito, que é um corpo fluídico que nós temos entre o corpo material e o espírito. E essa lesão, sendo no cérebro, na região cerebral do perispírito, pode fazer com que esse irmão reencarne sofrendo algumas mutações genéticas que irão impedir o correto funcionamento cerebral, causando assim o transtorno, causando assim o autismo. Há ainda os irmãos autistas que em outras reencarnações foram pessoas muito poderosas, tinham muito poder e que não conseguiam se relacionar bem com as pessoas. Era mais comum esses irmãos imporem a sua vontade sobre as outras pessoas devido a esse poder que tinha, abusando desse poder que tinha, sem abrir diálogo a nada, sem abrir diálogo com ninguém. Claro que isso gerava muitos conflitos e sofrimento, né, aquelas pessoas que eram as vítimas desse poder. Então esses irmãos agora, nessa reencarnação, eles acabam voltando para eles próprios, para o seu interior, sem condições de estabelecer um diálogo ou um relacionamento necessários à vida em sociedade. Isso é uma forma de expiação e reeducação desse espírito. André Luiz nos explica em alguns livros psicografados por Chico Xavier, como Evolução em Dois Mundos e nos Domínios da Mediunidade, que há ainda então a questão da culpa que eu já mencionei. É muito importante a gente tratar também desse tópico aqui. André Luiz chama de zona de remorso, que é quando alguém lesa
outra pessoa ou outras pessoas em reencarnações passadas e não repararam tais atos, não se arrependeram daquilo. E então eles apresentam lá no plano espiritual, em seu subconsciente, um sentimento muito grande de culpa. Então o arrependimento bate lá no plano espiritual. Um sentimento muito grande mesmo de culpa. E quando esses irmãos voltam à Terra em uma nova reencarnação, eles apresentam perturbações genéticas que impedem o pleno funcionamento do cérebro. E isso pode ser também uma das causas do autismo. Não podemos esquecer também dos autistas que estão aqui por uma missão. Você certamente já deve ter reparado, eu tenho certeza, que os casos de autismo aumentaram muito nos últimos anos. Pelo ponto de vista materialista, isso ocorreu devido ao diagnóstico que hoje em dia ele é acessível a muito mais pessoas do que em tempos atrás. Mas o Espiritismo ele nos mostra um outro ponto de vista também sobre essa questão. Os espíritos mais evoluídos que nós, vindos de planetas superiores à Terra, que estão reencarnando aqui no nosso planeta, nesse final de transição, justamente para ajudar, para auxiliar a humanidade nesse processo de transição. Esses espíritos tão evoluídos, mais evoluídos que nós, têm uma dificuldade muito grande em habitar esse corpo terrestre, esse corpo que é tão grosseiro e tão mais denso do que os corpos que eles habitam em planetas superiores. Então, alguns desses espíritos que estão aqui em missão acabam, principalmente na primeira encarnação deles aqui, tendo muitos problemas em estabelecer uma conexão adequada entre o perispírito e esse corpo espiritual, esse corpo denso e grosseiro, ocasionando assim alguns problemas genéticos que geram o autismo e a síndrome de Asperger. Então, imaginem o amor desses espíritos pela humanidade terrena, pois aceitaram e aceitam vir aqui para um planeta muito inferior, passando por condições como essa do autismo, para que eles possam auxiliar a humanidade, nos auxiliar nesse término de transição planetária. Nós já vimos algo mais ou menos parecido há 2000 anos. Temos que guardar aqui as devidas proporções, claro. Mas há mais ou menos 2000 anos, um espírito altamente evoluído que governa o planeta Terra espiritualmente, trata-se do nosso Mestre Jesus, ele aqui encarnou. E não foi fácil, viu, pessoal? Não foi fácil para ele encarnar aqui no nosso planeta. Ele precisou de 2000 anos para que ele pudesse condensar ali todas as energias, para que ele pudesse rebaixar, a palavra é essa mesmo, e poder encarnar em um corpo tão denso e tão grosseiro. E nós sabemos que ele ficou muito pouco tempo aqui, porque não era compatível aquele corpo, esse planeta, com a envergadura daquele espírito. Então, guardadas as devidas proporções, muitos irmãos que estão vindo de planetas superiores para nos ajudar nesse final de transição planetária também sofrem muito ao começar a encarnar nesses corpos tão grosseiros e tão densos que nós habitamos aqui no nosso planeta. Mas o autismo, pessoal, também pode ser uma prova ou uma expiação aos pais, pois em alguns casos os pais de hoje contribuíram para que esse espírito cometesse todos os equívocos que cometeu em reencarnações passadas. Contribuíram muitas vezes por até um excesso de amor, seja incentivando o orgulho trazido por todo o poder que esses espíritos tinham em reencarnações passadas, incentivando as más ações contra outras pessoas, ou seja, pelo fato da intolerância doméstica que pode ter levado um irmão ao suicídio. Lógico que nós não podemos generalizar, mas em alguns casos pode acontecer também. Todos nós já passamos por isso, na nossa trajetória evolutiva, onde ora fomos vítimas, ora fomos os algozes, todos nós sem exceção. Então, mais uma vez, dizer que alguém, autista ou não, está pagando, está expiando erros passados, isso não quer dizer que a doutrina espírita está dizendo que você é uma pessoa ruim. Não é isso. Todos nós, mais uma vez, cometemos erros no passado
expiamos agora. Todos nós, sem exceção. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, local de espíritos imperfeitos. Não se esqueçam disso. E claro, há ainda aqueles pais que aqui estão cuidando do autista por uma missão de amor, pois pelos seus cuidados esse espírito em evolução terá êxito nessa reencarnação dele, na reencarnação atual, seja o autismo por prova e expiação ou por missão. Muitos pais estão cuidando desses espíritos autistas, desses filhos autistas por missão também, foram escolhidos para isso. Espíritos que se amam, vivendo juntos essa reencarnação, superando provas e expiações impostas pelo autismo. E sob o ponto de vista espiritual, como os pais devem proceder em relação ao filho autista, uma filha autista? Com muito, muito amor sempre. Os pais precisam entender esse filho, precisam entender a condição desse filho, o que é o autista, tendo sempre em mente que esse é um espírito criado por Deus, como todos os outros, em evolução, como todos os outros. Então é preciso que esses pais entendam o autismo para que eles possam, dentro das suas possibilidades, auxiliar esses irmãos, o filho e a filha, a superar essa prova, essa expiação, ou conseguir também completar essa missão. Isso vale também para os meus colegas professores. Nós temos que nos informar para que a gente possa oferecer ao aluno autista todas as condições que ele precisa para aprender, para que ele esteja plenamente ali frequentando o ambiente escolar, como deve ser. E pais, vocês estão unidos aos seus filhos autistas por amor. Também, óbvio, por essa necessidade de expiação, de resgate, de provas, mas principalmente pelo amor, pois o amor é a força mais poderosa que existe no universo. Mesmo que seja difícil para alguns irmãozinhos demonstrarem, sim, ele te ama muito e te ama mais a cada dia, porque o que nos une aqui é o amor. O que nos une nas reencarnações é o amor. Algumas vezes, em alguns casos, fora do autismo, viu, pessoal? A dor também nos une. Mas, geralmente, o que nos une aqui é o amor. E quando essa reencarnação acabar, vocês chegarão vitoriosos ao plano espiritual, com essa prova vencida, com essa expiação vencida e com essa missão cumprida. E o autismo será uma lembrança na vida de vocês, na trajetória espiritual de vocês através da reencarnação. Será uma lembrança de uma prova, de uma expiação ou de uma missão que foi preciso que vocês passassem juntos para que todos vocês pudessem evoluir. Novas provas virão, novas expiações talvez virão, novas missões também virão, para todos nós, e que a gente possa superá-las sempre unidos no amor. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.